nosso encontro terá duração de 1 hora. Na primeira parte, o candidato falará sobre o documento elaborado com as demandas dos profissionais da educação. Em seguida, o público fará 10 perguntas de viva voz ao candidato sobre o tema, devendo se apresentar e dizer sua área de atuação. Concluídas as 10 perguntas, ficará a critério do tempo restante ou da disponibilidade do candidato para que sejam feitas mais perguntas. Passo a palavra para a Eleni, presidente do sindicato. Boa noite, candidato Luiz Fernando. Prazer recebê-lo nesta noite. Boa noite a todos os presentes. Gostaria de cumprimentar a todos em nome da professora Eliana Neri, uma das professoras junto com o professor Leandro, que solicitaram esse encontro com os candidatos para tratarmos das questões da educação, dos trabalhadores da educação. Então, é um prazer recebê-los nessa noite. O encontro desta noite foi organizado pelo Sindicato dos Servidores do município de Jundiaí, atendendo ao pedido feito por um grupo de professores. A exemplo dos encontros que realizamos com os candidatos a prefeito no mês de agosto, entendemos ser papel da entidade promover eventos que contribuam para o esclarecimento e a compreensão das propostas dos candidatos pertinentes aos servidores, bem como a apresentação de nossas demandas mais urgentes. Mais uma vez agradeço então aos presentes e, Luiz Fernando, uma boa palestra para nós. Bom, primeiro, boa noite, quero agradecer muito a vinda de vocês, dizer que para nós é uma satisfação, para mim especialmente é uma satisfação poder voltar aqui ao Sindicato dos Servidores. Vejo essa relação com o servidor público muito positiva. Eu quero manifestar a vocês o meu absoluto compromisso com essa boa interlocução. Não sei se está ligado, Eleni. Não sei se é necessário para você. Se não for, quero mais uma vez então aqui externar a minha satisfação de vir conversar com os servidores públicos, especialmente nesse momento com alguns profissionais da educação, entre merendeiras, entre ADIs, entre coordenadoras, diretoras, os profissionais da educação como um todo que aqui se fazem presentes. Fico muito feliz em ter a oportunidade de poder aqui manifestar o meu interesse em fazer essa interlocução política com vocês, não somente em período de eleições, mas especialmente no decorrer da administração e no decorrer do próximo mandato, se caso nós estivermos na Prefeitura Municipal de Jundiaí. Dizer da minha satisfação de poder ser candidato a prefeito, da minha satisfação de poder, nesse momento, promover as discussões de interesse da cidade. Acho muito importante que aquele que se dispõe a disputar uma eleição tenha plena consciência de que a eleição é feita para a discussão de um modelo administrativo para a cidade de Jundiaí, qualquer cidade brasileira. Essa é a 5ª eleição que eu tenho a oportunidade de participar, já tive a chance de ser vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito, deputado federal, então tenho todo um histórico de eleições disputadas e nas minhas eleições sempre tive o claro conceito de que aquilo que fica para o eleitor, passado o período eleitoral, é exatamente a construção de uma boa cidade com base nos projetos e propostas que podem ser implementadas. E quando eu digo projetos e propostas que podem ser implementadas, eu faço essa referência exatamente em razão de, por muitas vezes, as eleições servirem para a venda de expectativas e sonhos, que por mais que eles sejam necessários, existe uma distância da realidade. Eu sempre digo que fazer administração pública não é executar tudo aquilo que se deseja, é poder fazer a composição entre aquilo que é possível e aquilo que é desejável, porque nós não temos nenhuma possibilidade de executar tudo aquilo que nós, por muitas vezes, temos os sonhos de poder executar e entregar às pessoas. Faço aqui a referência da maneira política, até antes de entrar pontualmente nas questões que aqui foram colocadas pelo sindicato, que foram colocadas pela Eleni, especialmente enquanto representante sindical aqui de vocês. Antes de fazer essa referência das perguntas, eu quero fazer esse apanhado geral, até porque acho muito importante. Eu tenho um histórico político que é um histórico político de discussão e interlocução com a sociedade daqueles que são os nossos projetos. Eu não comecei na política enquanto vereador. Eu tive a chance de, desde a minha adolescência, participar de movimentos ligados à juventude. Fui dirigente estudantil durante 5 anos no Centro Universitário Padre Anchieta, fiz o curso de Direito e lá iniciei a minha prática de interlocução junto às pessoas e, àquela época, a interlocução entre os alunos e a direção da escola pelo benefício
dos alunos. E aí sim, logo em seguida, no ano de 2004, venci a minha primeira eleição, tendo a chance de ter sido vereador e agora a última deputado federal que sou até 2015. Estou licenciado há 2 meses da Câmara Federal, mas tenho um absoluto compromisso que logo passado o processo eleitoral eu retomo as minhas atividades em Brasília, porque entendo que elas são importantes até o dia 31 de dezembro. E se for da vontade da cidade de Jundiaí, vou fazer a minha representatividade como mandato enquanto deputado federal até o dia 31 de dezembro. E se não for o desejo da cidade de Jundiaí, vou ajudar a cidade, sim, a poder manifestar aqueles que são os interesses e as minhas propostas, porque acredito que discussão política não se faz somente em período de eleições. Agora, já tratando dos pontos que foram colocados, eu não sei se todos têm esse ofício nas mãos, e por não terem o ofício, estou percebendo que alguns estão fazendo a negativa na cabeça do ofício, eu vou ler a consideração, vou ler a manifestação do sindicato e logo em seguida farei aqui os meus compromissos. Aqui diz a Eleni: o Sindicato de Servidores Públicos, juntamente com os professores, vem requerer o atendimento às seguintes reivindicações. Ponto 1. Ficou determinado que a licenciatura plena em pedagogia seria exigida para que o professor 1 passasse para a tabela de salários do professor 2. O sindicato acredita que essa regra deve ser usada a partir da aprovação da lei para os novos ingressantes. É natural, Eleni, até pela minha própria formação, todo e qualquer processo legal, ele só deve ter validade daqui para frente, de quando a lei é publicada para frente. Se é um decreto, decreto para frente. Então, tenho plena convicção de que aqui o ponto que foi colocado com vocês com justiça é aquilo que eu também entendo. Toda e qualquer lei, ela deve vigorar a partir do momento em que você a publica e não voltar à anterioridade, e como se diz na linguagem jurídica, em prejuízo. Nenhuma lei pode ser feita em prejuízo daquele que já está sob o regime de uma outra lei. Então, é como se no direito penal você buscasse uma legislação nova para condenar aquele que estava sob a égide de uma legislação passada. Então, tenho o compromisso com vocês, até pela minha formação, não poderia ser diferente. No segundo ponto, Eleni, aqui você diz que o sindicato defende a manutenção do adicional de títulos para os professores e o direito de participar do processo de promoção. Você faz aqui uma exposição dizendo que a proposta do sindicato é a normatização dos usos dos títulos com adequação à área de atuação. E você pede que haja um interstício de 5 anos entre o adicional de títulos e o processo de promoção. Você fala que a questão do mérito está no diferencial da carreira do magistério. É claro, eu venho agora de uma reunião também com os servidores públicos. Eu estava aqui no comitê, nós estávamos reunidos com um grupo muito grande de servidores que esta semana, para minha felicidade, procuraram o nosso comitê querendo fazer a promoção dessa discussão. E eu disse a eles que entendo que todo e qualquer cidadão deve servir para o avanço na sua carreira pela meritocracia. O mérito daquilo que é desenvolvido para a promoção e ascensão, não só na carreira profissional, mas também numa ascensão salarial. Então, aquilo que você aqui estabelece como prioridade, o adicional de títulos já é um direito, né, Eleni? Já é algo que já está estabelecido e nós temos, sim, um interesse em estimular o professor para que ele possa cada vez mais se transformar num produtor de conhecimento. Esse é o ponto que você coloca como central e eu acredito que, de fato, deva ser preservado. Isso deverá vir acompanhado de uma revisão no Estatuto do Magistério, já que na última revisão feita não houve não foi contemplado esse pedido. Então já há conosco também, inclusive através de uma carta que está sendo encaminhada às escolas, feita por nós, exatamente para poder estabelecer esse compromisso de maneira pública e que nós vamos fazer a revisão do Estatuto do Magistério. Você fala aqui também na carga horária dos títulos do pessoal especializado no processo de promoção. Você diz que é de 100 horas e questiona o porquê que para os professores seria 160. Então esse é um ponto que nós também podemos fazer a avaliação, até mesmo porque se há um critério, eu não consigo aqui fazer a avaliação crítica, qualquer que seja o ponto com relação a 100 e por que o professor 160. Só tenho aqui o compromisso com você, assim como já também conversamos anteriormente, de poder promover essa revisão no que diz respeito à promoção do 100 e não do 160, das 100 e não 160 horas. O quarto ponto colocado pelo sindicato é a solicitação da implantação da redução da carga horária em 1/3 fora da sala de aula, de acordo com a regulamentação federal.
Nós temos uma pendência judicial, apesar da regulamentação federal, há uma pendência nesse aspecto. A minha concepção é que, de fato, um texto deva ser fora da sala de aula. Mas essa minha concepção pessoal deve vir acompanhada de um respaldo legal. Não é porque há uma regulamentação em nível federal, se há ainda uma discussão feita de maneira judicial sobre essa questão, eu não posso assumir o compromisso objetivo de fazer já a partir do ano que vem, sendo que há uma pendência judicial. Já foi resolvida a pendência? Não, né, Helene? Foi resolvida a pendência? Quando? Falta publicar. Falta regulamentar. Regulamentar em nível municipal. Que foi regulamentado em nível federal, falta regulamentar em nível municipal. Então, diante dessa sua informação, te agradeço. Qual é o seu nome? Leandro, é possível sim, então, que a gente implemente já a partir do ano que vem, sendo que a última instância judicial do país decidiu pela implementação, que a gente faça a regulamentação em nível municipal. Não há a menor restrição de minha parte, até porque tenho 2 filhos, imagino o que seja cuidar dos anjinhos aí em salas de aula. Entendo sim que é possível fazer essa regulamentação em nível municipal, Leandro. Tenho esse compromisso com vocês e esse compromisso com você. Só queria depois, se você pudesse, me passar essa data do julgamento do Supremo e essa publicação, para que eu possa realmente me amparar sob o aspecto legal para dar uma decisão, para tomar uma decisão política. Aliás, esse é um ponto muito interessante. As decisões políticas, elas devem ser sempre acompanhadas do amparo legal. Porque senão fica, em época de eleição, uma discussão absolutamente subjetiva, uma discussão superficial de alguns temas que não podem ser implementados. Vou mudar aqui de água para o óleo, só para poder dar uma informação para vocês interessante. Eu recentemente há 20, 30 dias do primeiro turno, isso já faz uns 40, 50 dias, eu estive num loteamento que não está regularizado. Hoje o processo de regularização de loteamentos é algo que depende de uma legislação federal, depende de uma legislação estadual e municipal. Chegando a esse loteamento, tinham 180, 200 pessoas moradoras reunidas, os moradores estavam reunidos, e uma senhora disse assim: Luiz, antes de você começar a falar, posso só te dar uma sugestão? Eu disse, claro, pode me dar a sugestão sim. Ela disse, não fala nada, só diga para nós, eu vou fazer o asfalto se for eleito prefeito. Porque você não precisa nem se preocupar, que todos esses votos aqui serão seus. Eu disse, olha, ela disse, não, olha não, já diga já, vou fazer o asfalto e pronto. Eu disse a ela, vou frustrar a senhora, não é possível fazer o asfalto. Só é possível fazer o asfalto depois da regularização do loteamento. Ela disse, então você acaba de perder todos os votos. É melhor perder o voto do que a credibilidade. Não quer dizer, regularização de loteamento depende de outros pontos que não a caneta do prefeito. Então eu não posso dar uma decisão política para algo que tem um amparo técnico e impede. Por isso fiz essa referência contigo da ação judicial. Então só estou partindo como exemplo, e eu acho que a relação que deve nortear o que deve nortear a minha relação com vocês é a relação da credibilidade e a relação de fato daquilo que pode ser feito. Se não vir uma busca desenfreada por quem promete mais, uma busca desenfreada por aquilo que pode ser dito mais aos olhos das pessoas com maior interesse, e depois você não consegue fazer a implementação. É o que eu disse. Eu já estou na vida pública, apesar da minha idade, já há alguns anos. Já conheço alguns meandros da vida pública. E não saí de vereador com 2.864 votos e cheguei a deputado federal com 130 mil votos, se não fosse a forma, de fato, como eu conduzo o meu trabalho. Então, ninguém espere de mim aquilo que eu não possa fazer, que eu vá dizer que vá fazer, porque não vou mesmo. Mas, retomando, se há esse amparo legal, tenho todo o interesse em discutir esse 1/3 fora da sala de aula. Quinto ponto, que as funções comissionadas de assistente diretor, coordenador pedagógico e supervisor sejam transformadas em cargos e, obviamente, lotadas por concurso. Acho uma sugestão muito razoável. Aliás, eu disse agora na reunião que vim, que eu gostaria de eu quero transformar 30% dos cargos comissionados que nós temos em funções exclusivas para o servidor público. Ao invés de eu ter o cargo comissionado de livre provimento para as funções de chefia, direção e assessoramento,
que eu possa ter estes mesmos cargos comissionados lotados por servidores públicos que sejam concursados. E teria este servidor público a função comissionada como complemento do seu salário. Então seria uma forma de privilegiar aqueles que já estão há muitos anos no serviço público e por muitas vezes não têm a oportunidade, por exemplo, de uma ascensão salarial maior em razão daqueles que são os entraves da carreira no serviço público. Então tenho esse compromisso e aqui esse compromisso é de fazer com que as funções que sejam de livre nomeação sejam funções de concursados. É isso, né, Leni? Que os cargos sejam transformados, que as funções comissionadas sejam transformadas em cargos e obviamente lotados por concurso público. Não tem aqui a menor dificuldade e nós estabelecemos esse compromisso também. A regulamentação, enfim, isso já foi de regulamentação do Conselho Escolar, de acordo com a LDB. E o sexto ponto, prever no plano de cargos profissionais da educação básica licença remunerada para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação e estrito sensu, desde que haja, naturalmente, um limite naquilo que vai ser estabelecido para o número de servidores que vão buscar essa função, não existe essa dificuldade. Inclusive, conversamos com as professoras, com professores de inglês, que fizeram esta solicitação também, e nós assumimos o compromisso numa outra reunião que fizemos, de modo que posso fazer o mesmo aqui. Né, Eleni? É isso, Eleni. Sétimo ponto. Estimular a formação de comissões permanentes de profissionais da educação e da direção do sindicato para subsidiar os órgãos competentes na elaboração, reestruturação e implementação nos cargos de carreiras e vencimentos. Vou fazer só uma referência aqui. Isso é muito importante, mas a gente precisa viabilizar uma alternativa, Vasti, uma alternativa para que essas decisões elas não sejam só de cunho consultivo, ela possa ter alguma função deliberativa. Então, se eu posso sugerir ao Sindicato dos Servidores Públicos, é exatamente isso, que a gente transforme esse conselho em um conselho que seja deliberativo e não meramente consultivo. Eu ouvi recentemente o depoimento de uma professora numa reunião que fizemos lá no Clube dos Veteranos, que ela disse: Luiz, você sabe qual é a minha maior frustração? A minha maior frustração não é não ter tido a chance de ser ouvida. Eu fui ouvida. A minha maior frustração é que tudo aquilo que eu disse não foi levado em consideração. Então não adianta nós formatarmos exclusivamente uma comissão que tenha o caráter de informar, o caráter de discutir, se essas decisões em determinado ponto não forem vinculativas. Elas não vinculem a discussão a uma decisão. Não só para que a gente possa aqui fazer o compromisso de maneira correta, porque assim fica subjetivo. Eu digo a você, Leni, cumpri o compromisso, fiz a comissão, vocês já estão discutindo. Mas nada interessa a discussão se ela não puder depois implementar na vida do profissional, a vida do profissional da educação, por exemplo, aquilo que foi discutido. E me parece que, em parte, essa foi uma das falhas que nós cometemos enquanto administração nesse último mandato com a revisão do plano. Esse foi um dos pontos que, para nós, vieram como crítica. Então, só quero aqui fazer essa referência e esse adendo aí à sugestão que foi feita pelo sindicato, para que esse conselho possa ser deliberativo e não meramente consultivo. O oitavo ponto. Os diretores de escolas municipais reivindicam um novo enquadramento no plano de cargos aprovado em março de 2012. O enquadramento que contempla a categoria é que o valor inicial da tabela do grupo inicia-se no valor da letra F da atual tabela de salários dessa categoria. O atendimento a essa reivindicação faria justiça à categoria. Leni, precisamos ver de maneira bem criteriosa esse ponto que foi aqui estabelecido. É uma reivindicação aparentemente justa, mas eu não posso agora dizer sim ou não, até para que a gente possa fazer um estudo um pouco mais aprofundado. Promover a discussão, sim, mas eu não posso agora dizer o sim com tamanha contundência, porque realmente não tenho todo o subsídio aqui para poder fazer esse sim de maneira bem pontual, vai. Nono ponto, diretores e professores do Estado em situação de municipalização. Esse realmente é um problema que nós precisamos solucionar. São 180, né, que são municipalizados. Nós também tivemos já algumas reuniões tratando desse tema. Eu assumi já o compromisso com vocês, até porque acho muito justo que a gente venha fazer esse equilíbrio, já que pessoas lado a lado recebem
diferentes salários pela mesma atribuição e pela mesma função. Então, quer dizer, isso realmente gera um sentimento não só de injustiça, mas especialmente um sentimento de impotência, né, do Estado com relação ao município. E isso não foi corrigido em razão do período eleitoral, mas há o compromisso claro. Inclusive eu brinco, eu já contei para vocês a forma, acho que você estava junto, né? Lá na escola do Bom Filioli, que me pegaram algumas professoras que eram municipalizadas, Eleni, elas, eu quero falar com você, elas me trancaram na lavanderia. E aí, quando eu me vi, eu estava envolvido com o número de professores, reivindicando justamente esse ponto. E à época eu não era ainda candidato, era ainda, como sou deputado, e disse a elas que iria auxiliar no pleito junto ao prefeito, e agora, enquanto candidato a prefeito, não seria nem razoável mudar de posição. Então, tenho um absoluto compromisso com vocês. Só vou ler a questão completa para que vocês possam entender. Diretores e professores do Estado em situação de municipalização. É urgente equiparar os salários desses profissionais ao valor dos diretores e professores municipais, atualizando-se o valor da complementação paga. Atender a essa reivindicação é fazer justiça para aqueles que no cotidiano elevam a educação em Jundiaí. Então esse ponto já está mais do que compromissado. Vamos fazer isso, até mesmo a ideia do prefeito Miguel Haddad é poder fazer isso já este ano, o envio desse projeto, logo encerrado o processo eleitoral, ele já faz um envio desse projeto à Câmara. Então, caso não faça, será aqui o compromisso por nós, mas caso faça, nós já teremos menos um ponto aqui para poder atender no ano de 2013, se Deus assim permitir. O 10º ponto, o texto da Lei do Estatuto do Magistério, de número 3.068, de 87, altera a Lei Complementar de número 242, de 97, no seu artigo 31, e dispõe: a jornada de trabalho dos ocupantes de cargo de agentes de desenvolvimento infantil passa a ser de 33 horas semanais. Reivindicamos que o texto fique assim disposto: a jornada de trabalho dos ocupantes de cargo de agentes de desenvolvimento infantil, ADI, passa a ser 33 horas semanais, sendo 30 horas de função descrita para o cargo e 3 horas para capacitação permanente na unidade escolar ou a determinação da Secretaria Municipal de Educação. A categoria de agentes de desenvolvimento infantil reivindica uma normatização para que o direito de 15 minutos para o café. Temos conhecimento de unidades escolares onde o diretor não concederá tal direito. Justificamos tal reivindicação para que se garanta o anunciado pela administração. Não vejo dificuldade, Helene, da gente avançar no encaminhamento dessas suas reivindicações. Vejo com bons olhos. Aliás, vocês, agora, depois de respondidas as questões, faço só uma referência. É claro que vocês que estão na labuta do dia a dia da educação não recebem tantos elogios como nós que estamos à frente da administração. Eu digo claramente, hoje na rede existem pessoas insatisfeitas com o nosso trabalho. Eu digo nosso porque, apesar de ser deputado, tenho responsabilidade com o governo que eu participei e que eu me elegi em outubro de 2008. Eu tenho responsabilidade com esse governo. Então, nós sabemos que alguns pontos não foram pontos felizes para os profissionais da educação. Nós percebemos claramente que hoje há um reflexo, até mesmo na nossa candidatura, em razão de alguns pontos que foram falhados por nós, onde houve falhas de nós para com vocês. Não tenho a menor dúvida de dizer isso e não tenho a menor dificuldade em fazer esse reconhecimento. Mas, por outro lado, também preciso dizer que esses profissionais da educação jamais deixaram nas escolas a peteca cair no dito popular. Vocês têm uma grande responsabilidade por hoje Jundiaí ser orgulho na educação municipal. E quando eu digo orgulho, eu não digo exclusivamente o diretor, exclusivamente o professor, exclusivamente o coordenador. Muito pelo contrário. A merenda da cidade de Jundiaí, que ainda em alguns pontos eu tenho escutado algumas ressalvas, é uma merenda que tem absoluta qualidade. Não está aqui, Eleni, mas eu gostaria de ver todos os candidatos a prefeito, não só no município de Jundiaí, mas em todo o estado de São Paulo, se comprometendo a não terceirizar a nossa merenda. Esse é um ponto que eu queria sugerir a você que incluísse nesse organograma do Sindicato dos Servidores Públicos, porque as experiências que eu acompanhei no Brasil como um todo, de terceirização de merenda, são experiências que não deram certo. Eu tenho dito em todas as reuniões, desde o primeiro turno,
que eu tenho o absoluto compromisso com a não terceirização da merenda na cidade de Jundiaí. Eu acredito que esse seja um ponto muito importante para a discussão com todos os candidatos, porque todos nós sabemos que as empresas terceirizadas da merenda são grandes financiadoras de campanha. As empresas que fazem terceirização de merenda são empresas que têm uma voracidade muito grande na conduta de financiamento de campanha de candidatos. Então é muito importante perceber, eu gostaria muito de poder ver aqui esse compromisso de todos os candidatos em não promover a terceirização da merenda na cidade. Acredito que esse seja um ponto fundamental. Eu encontrei recentemente com uma pessoa que estuda em uma das nossas escolas da rede municipal de ensino, especialmente numa escola em tempo integral, e a família relatou que a única merenda que a criança faz durante o dia é a merenda da escola. Então precisa ter absoluto critério para poder fornecer alimentação e refeição para a criança. Eu sempre digo à minha esposa quando estou em casa, olhar para o meu filho de 2 anos, que é o Lucas, e poder imaginar que alguém faça terceirização de merenda para baratear o custo e não entregar o conteúdo nutricional para uma criança, é para mim razão realmente de grande infelicidade. Então quero dizer a vocês aqui publicamente que apesar de não estar expresso aqui no ofício do sindicato, que a terceirização de merenda não é algo que eu vejo com bons olhos. Não estou criminalizando quem faça, não estou dizendo que quem faz é corrupto, mas estou dizendo que há um risco muito grande, porque a idade de formação de uma criança é de 0 a 6 anos e isso se leva para o resto da vida. Quando se tem um problema, quando se tem uma deficiência nutricional nessa idade, as consequências são absolutamente danosas às crianças que passem, que se alimentam de uma merenda que não tenha o conteúdo nutricional razoável. Dizer a vocês, então, aqui na volta da minha fala final, de que vocês são razão de grande orgulho para todos nós que somos políticos na cidade de Jundiaí. Independente qual seja o partido, independente qual seja a ideologia, independente qual seja a posição partidária, vocês são orgulho na cidade. Vocês são orgulho porque a nossa educação, de fato, tem sido reconhecida pelo Brasil. E isso não é reconhecido pela retórica e nem pela fala. Isso é reconhecido claramente pelos números. Uma cidade que tinha, em 2008, no seu índice, no IDEB, 5,8 de avaliação, e uma cidade que recebeu como meta pelo governo federal chegar a 6,3 em 2015 e fez com 4 anos de antecedência, é uma cidade, de fato, que merece todo o nosso reconhecimento. Os profissionais da educação merecem todo o nosso reconhecimento. E eu, se caso, volto a dizer, tenho a chance de ser prefeito a partir do dia 1º de janeiro, terei com os profissionais da educação essa relação. Uma relação franca, uma relação de quem tem disposição para o diálogo e uma relação de quem quer fazer, de fato, uma nova história na administração pública em Jundiaí. Tenho dito isso nos debates, tenho dito isso em todas as oportunidades que tenho tido, porque acredito que, de fato, cada um tem um estilo. Ninguém é melhor e ninguém é pior do que os outros. Não é isso. O prefeito André Benassi, quando foi prefeito, ele teve todos os seus méritos, mas ele não foi nem igual, ele não foi nem melhor e nem pior de quem o sucedeu, que foi o Miguel Haddad. O Miguel Haddad tem todas as qualidades, é um político que eu tenho uma relação pessoal, é alguém que eu tenho uma relação muito próxima realmente, mas tem um estilo diferente, por exemplo, de administrar, do que teve o Ari Fossen. O Ari Fossen foi um prefeito, por exemplo, que iniciou o processo de terceirização em 10 escolas da merenda. E nós, quando entramos em 2008, fizemos a revisão desse ponto e não acatamos o processo de terceirização de merenda que havia sido feito. Só um exemplo, nós não somos iguais, nós não somos melhores e nem somos piores, mas somos diferentes na forma de administrar. E eu quero estabelecer com vocês uma nova forma de administração que seja dada nos próximos 4 anos, que tenha a participação efetiva das pessoas, que tenha o comprometimento dos profissionais com aquilo que de mais importante nós devemos ter, que é a geração futura que se apresenta à cidade. Todos aqueles que procuram a rede municipal de ensino, e tem muitos hoje, que estão tirando seus filhos das escolas particulares e colocando nas escolas públicas. Eu vejo mães que dizem assim para mim, pais, Luiz, eu não vejo necessidade nenhuma de colocar o meu filho numa creche particular. Ele, é verdade, você não vê nenhuma... Não, Luiz, eu tinha uma espécie de preconceito, eu olhava para as creches municipais como se elas fossem inferiores. E uma pessoa me disse claramente na Hortolândia, conheci a creche aqui próxima da minha casa, na Vila Hortolândia, e tirei meu filho
imediatamente da creche particular e fui colocar na creche da prefeitura. Então veja o que é o futuro da administração pública, e eu tenho dito isso já há algum tempo, especialmente quando cheguei ao Congresso Nacional. Prefeitura, governo do Estado e governo federal, especialmente prefeitura, que tem uma ligação mais direta na vida das pessoas, não deve servir exclusivamente como uma grande construtora. Deve servir como uma grande prestadora de serviço. O futuro da administração pública é prestação de serviços. Que sentido? Você pega a educação. Nada mais é um serviço oferecido pelo município, pelo governo do Estado, para as pessoas que moram nos municípios e nos estados. Nada mais é o serviço de saúde do que uma prestação de serviço que é feita àqueles que não podem ter a oportunidade de um plano de saúde privado. Nada mais é dado àquele que utiliza o transporte coletivo do que prestação de serviço. Então eu pessoalmente acredito, na minha visão de quase 15 anos de vida pública iniciada no movimento estudantil, e que nós não somos, enquanto prefeitura, uma grande empreiteira, uma grande construtora. Nós somos, enquanto prefeitura, uma grande prestadora de serviço que deve fazer com que o nosso cidadão seja bem atendido. E aqui em Jundiaí existe uma característica muito diferente do restante do Brasil, que é a referência de pessoas politizadas, de pessoas da cidade que exigem e querem sempre uma boa prestação de serviço. Isso eu acredito e isso eu assumo o compromisso e farei com vocês. Uma cidade que se desenvolva, especialmente fazendo com que o seu cidadão possa fazer parte desse desenvolvimento. Porque nada é pior do que nós ostentarmos grandes índices econômicos e termos péssimos índices sociais. Então, quer dizer, Jundiaí hoje é uma cidade que acompanha nos seus índices econômicos também os seus índices sociais. É uma cidade que vem se desenvolvendo e as pessoas têm feito parte desse desenvolvimento com muita clareza. E por que a afirmação com tanta veemência? Jundiaí hoje é uma das poucas cidades do Brasil que vive a circunstância do pleno emprego. São mais de 180 mil carteiras assinadas hoje no município de Jundiaí. É uma cidade que vem dando oportunidade ao seu cidadão de que ele tenha oportunidades, que ele tenha, de fato, chances de ser melhor através de um processo educacional, num processo de qualificação profissional, num processo de capacitação profissional. Nós precisamos buscar a cidade do futuro exatamente edificada em bases educacionais que sejam fortes, em bases educacionais que deem a condição desse jovem, dessa criança que hoje está de 0 a 9 na nossa rede, possa ser, daqui a alguns anos, competitiva. E só será competitiva se tiver a oportunidade de um bom processo de formação educacional. É assim que eu penso, é dessa forma que eu estabeleço a minha vida pública, é dessa forma que eu até, inclusive, brinquei recentemente numa entrevista que dei ao jornal Bom Dia. Se a eleição pudesse ter 3, 4, 5, 6 turnos, eu acho que seria excelente. Aí ele disse, pô Luiz, mas você não está cansado? Eu disse, pô, cansado naturalmente estou, muito mais com saudade da minha família do que cansado. Mas existe um ponto que é fundamental, a discussão da cidade. E, infelizmente, o hábito do brasileiro como um todo, não é nosso, é do brasileiro como um todo, é de só buscar a atenção para a discussão dos problemas da cidade em época de eleição. Passado o processo eleitoral, todos se acomodam, criticam, fazem as suas manifestações absolutamente individuais e silenciosas, mas ninguém se pauta para a discussão da cidade. E precisa discutir a cidade, até porque as ações que são tomadas por um prefeito, as ações que são tomadas por um deputado federal, por um deputado estadual, por um vereador na cidade, refletem na vida das pessoas. Essas iniciativas refletem na vida das pessoas. Eu, quando cheguei à presidência da Câmara, em 2006, eu iniciei um estudo de subsídio do transporte coletivo. Por uma questão de justiça. Por uma questão de justiça. Hoje as pessoas questionam, Luiz, você faz a propaganda de que a tarifa será de R$ 2,60 a partir de fevereiro. Com base em quê? Isso não é um oportunismo eleitoral? As pessoas têm me questionado isso. E eu tenho dito claramente, peguem o histórico, há 6 anos da minha vida pública, enquanto presidente da Câmara Municipal, que eu estabeleci uma política de subsídio do transporte coletivo em Jundiaí, que à época não foi acatada pelo gestor, na época não foi acatada pelo prefeito. Por uma questão de justiça. Vocês vão fazer a conta aqui comigo. O idoso, acima de 65 anos, com muita justiça, ele não paga a tarifa. O estudante, com muita justiça, ele não paga o inteiro, ele paga meia tarifa do transporte coletivo. O funcionário dos Correios,
Ele não paga a tarifa. Quem paga a tarifa não é ele. Alguém paga essa tarifa, vou chegar lá. O policial militar, ele não paga a tarifa do transporte coletivo. Então hoje eu tenho 132 mil pessoas que usam o transporte coletivo em Jundiaí. E eu tenho pelo menos 4 gratuidades dadas a estes quatro categorias que eu disse aqui. Quem paga essa conta? Quem passa na roleta. Nós, se usamos o ônibus, mas se não usamos o ônibus, quem paga esta gratuidade é quem passa na catraca. Nós vamos pagar o transporte coletivo e o subsídio dos 0,40 centavos, enquanto cidade como um todo, para que esse custo não recaia no bolso do trabalhador. Eu peguei uma moça no Espeto Mix, chamada Dona Madalena, até me referi a ela no debate, e ela me disse o seguinte: Luiz, se você realmente fizer isso, eu vou votar em você. Eu disse: olha, Dona Madalena, eu vou fazer, eu já tenho até o custo disso, vai ser R$1.300.000 mês a partir de fevereiro. Eu disse, mas por quê que a senhora está colocando condicionante para poder votar? Ela disse, não votei em você no primeiro turno, mas quando vi a proposta, me interessei e vou votar em você. Aí eu disse, mas me explica a sua conta, Madalena. Ela disse, minha conta é simples. Eu uso 2 ônibus para trabalhar, venho de manhã e volto de tarde. O meu marido usa 2 ônibus para poder trabalhar. Vai de manhã e volta de tarde. 40 centavos, Luiz, por dia para nós, é 80 centavos por pessoa. Então é 1,60 na família. 1,60 na família, vou fazer a conta por 30, mas seriam 24. Mas 1,60 na família, seriam 22. Mas 1,60 por 30, dá para ela R$50 por mês de economia. É a conta de luz dela. Então, quer dizer, às vezes a gente faz a conta pela nossa realidade. Mas a realidade da pessoa que é mais simples, qualquer 3, 4, 10, 12 reais é uma oportunidade melhor que ela tem na vida. Então, eu vou implementar uma política de subsídio no transporte coletivo. Luiz, por que não foi feito antes? É como eu disse, cada gestor público tem uma avaliação do orçamento e a sua aplicação. A minha avaliação, neste momento e neste ponto, é que nós devemos subsidiar a tarifa do transporte coletivo. Primeiro, porque divide o custo com todos. Quem paga ISS, IPTU, quem paga o ICMS das empresas que ajudam no recolhimento de tributos aqui para a cidade, estarão auxiliando no transporte coletivo. Ao passo que hoje, só quem auxilia para as gratuidades é aquele que não usa, é aquele que usa o transporte coletivo. Então, quer dizer, isso é um modelo de justiça, isso é um modelo de justiça social que acredito que deva ser implementado em benefício das pessoas. Eu vou já encerrar aqui as minhas considerações, dos 25 minutos, 30 minutos que você me deu, Elenide, para poder falar, e fico à disposição agora para poder ouvir os questionamentos, especialmente as 10 questões que estão aqui planejadas para serem respondidas. Eu estou à disposição. Boa noite, Luiz Fernando. Meu nome é Leandro, sou professor da rede. Queria agradecer a presença pessoal aqui na nossa reunião. Com relação lá a 1/3, eu queria só explicar um pouco do que eu conheço. Essa lei foi feita pelo senador Cristóvão Buarque em 2008. Isso. Então, aí desde 2008, 5 estados entraram com recurso falando que não daria para entrar essa lei de 1/3. Diga-se de passagem, o estado de São Paulo não entrou. E aí foi levando e no acordão do Supremo decidiu que a lei teria que ser implementada. E para que você tenha uma ideia, prefeituras próximas aqui, como a Prefeitura de São Paulo, Caieiras, Várzea Paulista, Cajamar, a lei de 1/3 é real e já acontece. Então, o que aconteceu, que o pessoal confundiu um pouco, foi na questão da rede estadual, que depois do acordão, a rede estadual alegou que já cumpriram esse 1/3. E depois entrou com uma legislação contra e viram que não tinha entrado, e o governador assumiu, o secretário de Educação assumiu, que em 2015 isso seria regularizado, 2014 seria regularizado. Deram um tempo esse ano, 2013, 2014 ia ser regularizado. Então, uma questão que já está acertada, eu acho que nem precisaria de um acordão de esperar um júdice do Supremo falando que 1/3 é uma questão que valorizaria o magistério, é uma coisa necessária, que daria qualificação, planejar a aula, ter esse 1/3 fora. Então, acho que não precisaria.
eu esqueci de falar, são 3 pontos. Esse seria o primeiro. E eu gostaria de saber, eu mando isso aí por e-mail hoje, para o número lá, mas está valendo. Qual seria o prazo de implementação? Em dezembro, janeiro, fevereiro? Quando o executivo mandar esse 1/3 para o legislativo acordar lá, sancionar, e você sancionaria? Essa questão clara, quando que estaria? A questão da titulação, quando você fez sua fala, que seria o segundo ponto, eu fiquei meio em dúvida, eu não sei se eu entendi muito bem, que você falou que já estava, então foi uma questão que foi retirada, né? Então, nesse mesmo ponto, você falando que ela voltaria caso, o executivo colocaria janeiro. Não, a questão da titulação que foi tirada de nós. Porque também a valorização da formação continuada é um pilar também da educação. Em vários textos do Plano Nacional de Educação se fala que o professor tem que ser estimulado e tem que ser gratificado em relação à sua formação em outros níveis de pós-graduação, de cursos. É um pilar também, mestrado, doutorado, estrito sensu. Então seria o prazo, quando que isso aí entraria. E o terceiro ponto, quando você cita da meritocracia, você falou disso, dessa valorização, nesse novo estatuto que foi colocado, há um ponto que se fala da bonificação por resultado. Então eu gostaria de saber, num possível mandato seu, isso entraria? Qual a sua posição a essa política de bônus, que é ligada à meritocracia? 1/3 fora de aula é uma questão exclusiva de planejamento para que nós possamos fazer a implementação. Tenho disposição de fazer isso de maneira imediata, a fevereiro, máximo, março, a gente já está podendo implementar. O prazo para a implementação, então, seria esse. No caso da titulação, é só uma questão de revisão do Estatuto do Magistério. Se você quiser revisar o Estatuto do Magistério de maneira completa, você demanda um tempo maior de estudo. Se você quiser fazê-lo de maneira pontual, nós podemos já enviar em fevereiro, caso não seja ainda enviado até o final do ano para a Câmara Municipal. Eu estou dizendo fevereiro porque a Câmara só inicia, ela toma posse no dia 1º de janeiro de 2009, o primeiro ato é a eleição da presidência da Câmara e o segundo ato é férias. Não quer dizer, a Câmara Municipal... Estou sendo absolutamente aqui franco com vocês. O primeiro ato é a eleição da presidência, o segundo é o recesso. Então, quer dizer, a gente teria um prazo aí de cumprimento só do retorno da Câmara Municipal às suas atividades. Isso não é só... aliás, a Câmara Federal, a Assembleia e a Câmara é feito de modo distinto, porque a Câmara Federal, a posse é feita 1º de fevereiro e a Assembleia Legislativa 15 de março. Então você já pega o período do trabalho. A Câmara, especificamente municipal, que respeita essa mesma ordem de posse para prefeito e presidente da Câmara, e logo em seguida, no caso da Câmara Municipal, tem esse ponto. Então, 1/3 fora é ponto pacífico, o prazo para implementação fevereiro, a questão da revisão da titulação do Estatuto do Magistério. Se vocês entenderem que deve ser pontualmente revisado o Estatuto, é possível fazer de maneira imediata. Se vocês quiserem criar uma comissão, para, através dessa comissão, promover o estudo, aí é o tempo de vocês. A questão, acho que é os dois. Implementar isso aí, porque a gente tem uma perca, se demorar a situação, a gente não tem nada que valoriza para você continuar. E depois montar a comissão para ver outros pontos. Perfeito. Perfeito. Se for essa a sugestão, eu acato. Se for essa a sugestão, eu acato. Eu não vejo dificuldade. Você resolve aquilo que é mais iminente e depois deixa os pontos para a comissão fazer uma reestruturação geral. No caso da meritocracia, a bonificação por resultado também entendo que, assim como disse na minha fala, que respeita aquele que buscou se aperfeiçoar, que buscou de fato se qualificar. É a questão do bônus, porque lá está colocado de índice, vamos supor, a escola que teve IDEB 6.0, que ficou para a Secretaria de Educação regulamentar como vai ser essa questão da bonificação. Você é a favor disso ou não? Olha, eu acredito... Uma escola ganha bônus, a outra não ganha, por índice. Olha, veja, Leandro, quando você trata de meritocracia, é natural que você respeite o mérito para a bonificação, senão não é meritocracia. Senão é uma bonificação para todos, independente do seu resultado alcançado. Vamos fazer essa interpretação. Ou então eu crio uma gratificação linear. Porque se você não respeita aquilo que é, de fato, o resultado alcançado, você não tem meritocracia. Você tem uma linha linear para poder promover a bonificação. O que eu entendo é que a gente precisa fazer, sim, a bonificação com base no mérito. É claro que você não precisa excluir todo e qualquer tipo de bonificação. Você pode deixá-la de maneira gradativa.
olha, dá um exemplo, dizendo que seja esse o número. 5% para quem atingiu uma média X, 10% para quem atingiu uma média Y e 20% para quem atingiu a média W. Você pode criar uma escala de gratificação, porque isso é meritocracia. Porque se é um aumento linear, qual é o estímulo para o melhor resultado? Então eu penso exatamente dessa forma. Bonificação por resultado, sim. Desde que você não deixe de privilegiar, você não deixe de bonificar aquele que tentou, aquele que se esforçou, mas aquele que conseguiu o resultado deve naturalmente ser com uma bonificação maior. É isso que eu penso. Então a minha pergunta é a seguinte: você se compromete a rever o nosso plano de cargos? Porque eu gostaria de deixar bem claro, como representante dos professores, se assim eu posso dizer, que muito lutamos pelo grau universitário, você está lembrado das reuniões que fizemos com você. E uma das grandes dúvidas que as minhas amigas professoras têm, realmente é referente ao plano de cargos. Então você, como nosso candidato, como meu candidato, né, eu gostaria que você afirmasse, sim ou não, se você se compromete, que é uma das perguntas que todas as professoras fazem para mim, vai ter revisão no nosso plano de cargos? Nós vamos realmente discutir no grupo de professores da Rede Municipal de Jundiaí, que, aliás, a Secretaria de Educação de Jundiaí, professores, está muito bem. Então, vamos pensar muito bem no nosso voto, como representantes das professoras, o que precisa realmente mudar na nossa secretaria e realmente solicitarmos ao próximo prefeito, seja ele com quem for, de maneira organizada, entendendo as leis, o que se ficou previsto na esfera federal. Então, a minha pergunta a você: você se compromete a rever o nosso plano de cargos? Você se compromete realmente a ouvir os professores? E eu me comprometo, sim, em fazer essa revisão. E me comprometo mais, em não fazer a revisão exclusivamente para os nossos profissionais de educação, mas para todos os servidores públicos, porque eu percebi durante o processo eleitoral que há uma insatisfação contida, e agora no processo eleitoral mais aflorada, não só de alguns profissionais de educação, mas também de algumas outras categorias. Eu poderia citar enfermeiros, agentes de enfermagem, enfim, poderia citar aqui outras categorias. Eu me comprometo a fazer a revisão do plano de cargos, carreiras e salários, especialmente para a revisão das perdas que foram tidas. Professor Sérgio, professor de Educação Física, da MEB Geraldo. Voltando ao item 5, que eu acho que ficou um pouco confuso, pelo menos para mim, não sei se para todo mundo. Que fala sobre a função comissionada de assistente diretor, coordenador pedagógico, supervisor, serem transformados em cargos e, obviamente, dotados por concurso. Regulamentação do Conselho Escolar de acordo com a LDB. Na sua fala, você explicou e falou que virou o caso para os casos de chefia, direção, não especificamente na escola. Eu queria que reativasse esse caso, item 5, né, Leandro? O 5, né? O item 5. É o 5. Para que a gente tivesse um pouquinho mais de clareza como vai ocorrer num possível mandato seu. Mas deixa eu te só fazer aqui, só para ver se eu entendi o seu questionamento. Você está aqui me pedindo, você está me sugerindo que esses cargos sejam lotados exclusivamente para o concurso público durante a existência, não exclusivamente de um mandato, mas de toda uma vida, vamos dizer assim. Que o concurso público fosse para coordenador pedagógico e dali não mais se retirasse a pessoa da função de coordenador pedagógico. É isso? O item que eu entendi aqui foi isso, né? A minha pergunta é justamente sobre isso, que ficou meio confuso para mim, que sou professor de Educação Física, não tenho pedagogia. Eu ia começar a pedagogia esse ano, mas depois do PEC que veio, nosso plano de carreiras. O nosso plano de carreiras. Por favor. Bom, a Eleni vai fazer aqui a exposição, porque ela foi a formuladora da questão, e eu volto e te respondo e tiro a dúvida sem o menor problema. Só complementando. Tá, joia. Que eu ia começar a pedagogia esse ano, como muitos professores de Educação Física, somos 83 professores,
a gente ia começar, e depois, pela revisão do plano de cargos, muitos desistiram. Eu e um grupo que eu conheço, de 10 professores, nós desistimos, justamente pelo não ter essa valorização, hoje. Do jeito que tá feito, foi feito o plano, que teve, como a professora falou, teve a comissão, foi escolhido representantes de todas as escolas, e na hora que chegou para promulgar o plano, simplesmente não teve um olhar de tudo que foi feito pelo professor, diretor, o processo pedagógico. Tá? Aí eu peço que a Eleni então explique e vê se eu consigo entender agora, por favor. Tá perfeito, tá jóia. Na verdade, essa reivindicação, ela trata da carreira dos trabalhadores do magistério. Ou seja, nós temos como carreira professor e você presta um concurso para diretor. Na questão do professor coordenador, existem professores que gostariam de melhorar a questão não só salarial, mas da carreira, e gostariam de ter o cargo de professor coordenador. Passariam no concurso, trabalhariam no cargo com a função de professor coordenador e aí levariam isto para a aposentadoria. Porque os professores ficam trabalhando vários anos na função de coordenador. Não, quando chega na hora de se aposenta com o salário, o último salário, que é o do cargo de professor, é assim. Então, não há uma carreira. E é impossível, às vezes, você permanecer por mais de uma legislação no cargo. Suponhamos que, sucessivamente, se haja mudanças a cada eleição, você não faz carreira, você não mantém isso. Então, esta questão ela é colocada quando eu tenho um olhar de carreira. Então, eu vou de professor ao professor coordenador, posso pular aí, se tiver a questão do diretor, se eu não quiser. Agora, a supervisão, nós colocamos aqui, teria que haver aí uma negociação, porque o supervisor, ele tende a ser um cargo mais mesmo de cargo em comissão. Mas, abaixo do diretor, todos os cargos deveriam ser providos por concurso para garantir a carreira e aí se estabelecer o valor desta carreira com aposentadoria digna. Então, é bem isto que nós colocamos aqui. Essa foi a reivindicação. Com relação à pedagogia, a relação do adicional de títulos ela é um pouquinho mais complexa. Então, é assim, o diploma de pedagogia serviu para que os professores tivessem acesso ao salário com o nível universitário, o antigo nível universitário. Então, só foi pedido, aceito pedagogia. E as pessoas que estavam na regra anterior do adicional de títulos podiam fazer psicologia, filosofia e todas as outras áreas da grade curricular. Junto com a categoria, se debateu muito e achamos uma fórmula mínima de não dar impacto financeiro, que era o que nos diziam, que não poderia ter os dois, mas uma alternativa para os professores terem o direito ao adicional de títulos, que era nosso e foi extinto, então ele não existe mais. E essa angústia é porque nós queremos que ele volte a existir. E aí a questão que permeia é o processo de promoção, que tem um valor interessante, que também dá aí a questão do mérito, porque para você ser promovido, você tem que ter uma nota maior, tem que apresentar títulos. Então, o professor teria que realmente motivos para estudar. Ele teria duas demandas para estudar, uma para o adicional, nas regras anteriores, e uma para o processo de promoção. Então, isso tudo, nós falamos que o professor precisa produzir conhecimento em educação. E eu não conheço ninguém que possa produzir conhecimento em educação se não for estimulado ao mestrado, ao doutorado, às especializações. E essa é uma questão premente dos funcionários da educação. Gostaríamos que todos os servidores públicos tivessem acesso ao adicional de títulos. Pode ser uma realidade do futuro, pode ser, eu acho importante. Mas a educação não pode ficar sem. Não pode. Não. Nós temos dentro do adicional de títulos o prêmio educação, que nunca foi regulamentado. E é uma insistência nossa de que se regulamentasse o categoria E, para que os professores que têm estudos preparados, projetos reconhecidos até fora de Jundiaí, tivessem a digna premiação. Estimular de uma forma também muito interessante a nível nacional, Jundiaí é uma cidade sem fronteiras,
tem essa capacidade de promover, pelo Prêmio Educação, a competição de educadores de reconhecimento do Brasil. Então, isso não tem custo, gente. Um prêmio é um prêmio, um ano, mas estimula toda uma categoria a mostrar o seu trabalho. Então, nós não estamos falando só de dinheiro, nós estamos falando de reconhecimento, de estímulo. Então, já se faz muito na sala de aula, temos realmente em Jundiaí, eu sou suspeita para falar, porque amo vocês, mas assim, a educação é muito boa, muito qualificada, mas ela precisa de alimentação. E o adicional de títulos é uma boa forma de energia para as pessoas se renovarem. E aí, já que eu estou com essa falha no microfone, eu vou pegar o seu gancho, Luiz. Isso, aí você aproveita com essa questão. Você vai ter que responder. Então, essas são as questões colocadas aqui. E com relação à capacidade deliberativa, isso é muito importante, que a proposta do sindicato já para o governo, e ela não é bem clara aqui, mas nós gostaríamos de ver instituída a Comissão Técnica de RH, que ela já existiu no Plano de Cargos em 2007, funcionou muito bem em 2008, e foi extinta logo após. Então, nós poderíamos ter isso de volta e com uma inovação, que os membros dessa comissão fossem eleitos na base. Então, isso é muito importante, porque serão candidatos aqueles que realmente têm os amigos que vão representá-los e pessoas que queiram trabalhar, queiram participar, levem muito a sério essa questão do coletivo. Então, eu ampliaria aqui. Além de nós termos realmente uma comissão com capacidade deliberativa, que ela fosse composta por pessoas eleitas. Então, a mesa permanente de negociação da educação seria eleita pelos profissionais, a da saúde e uma geral para as questões gerais da categoria. Então, nós fazemos muito essa discussão. É claro que no papel isso não é possível de ser posto, né? Então, é com essa concepção que nós estamos pedindo a volta do adicional, que se pense qual a titulação de verdade que valha para a gente fazer a revisão do enquadramento para o nível universitário, que é isso que as pessoas acabam falando. Nós falamos tanto disso, que com meia dúzia de palavras nós sabemos o que estamos dizendo. Mas você não, né? Você não consegue, com tanta clareza, entender essa nossa discussão. Mas é isso, Luiz. E aí, queríamos saber da sua postura. Vamos lá, Eleni. Sugestão aí acatada. Eu acho que a comissão... Aliás, eu fui presidente de um conselho, que era o Conselho Municipal da Juventude. E a nossa grande frustração no Conselho Municipal da Juventude era porque éramos exclusivamente consultivos e não deliberativos. Então, as nossas ideias, sempre levadas, passavam pelo crivo do sim ou não, em razão daquela que era a decisão política do Executivo ou do Legislativo. Então, eu tenho essa concepção, realmente, desde quando já fui presidente do Conselho. Eu acredito que deva, sim, essa comissão ser deliberativa. E com relação à constituição dos seus membros ser por maneira, de modo eletivo, puxa, acho que melhor ainda, né? Além de representativo, fica, de fato, a uma comissão que você entrega a alguém que, de fato, passa pelo crivo das urnas. Nas urnas, não eleitorais partidárias, mas de representação da sociedade civil organizada, ainda mais um segmento organizado como o da educação. Vejo com ótimos olhos aí e quero até te ajudar a cumprir essa determinação e escrever isso de maneira conjunta. Eu acho que a gente pode fazer isso sim. Com relação à sua pergunta, para poder deixar bem claro, exatamente o que a Eleni disse. Se você olha com foco na carreira, aí sim, você deve fazer com que este seja sempre, tenha incorporado aquilo que ele recebe pelo tempo, para levar a sua aposentadoria. Mas aqueles cargos que são de exclusiva determinação e deliberação de nomeação pelo prefeito, esses devem ser preservados. Até porque são cargos que o próprio nome diz. Chefia, direção e assessoramento. E aí você deve preservá-lo para as funções de confiança do chefe do Poder Executivo, independente de quem seja. Mas para fins de aposentadoria, é claro, acredito que o que a Eleni fala com muita justiça. Aquele que por tantos anos presta o serviço, incorpora isso à sua vida, depois que sai, não tem a mesma condição na aposentadoria. Boa noite, Luiz. Meu nome é Ana, eu sou a DI da Benedita Alzira. E se eu entendi direito, você disse que dos cargos, né, de confiança você vai dispor 30% para os profissionais da educação.
Para os servidores públicos Para os de uma servidores forma públicos. geral. Tá, tá. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Seria possível você pegar liderados da própria categoria? Isso eu não falo só da educação, né, porque vivo ali, mas o servidor em geral. Por exemplo, dos ADIs, você pegar alguém, né, de lá dos ADIs, de merendeira, não desmerecendo ninguém, porque hoje se ocupa esses cargos só professores. Tá? Oportunidade nenhuma outra categoria tem para nada. Tá? Então, assim, seria possível isso acontecer? Seria, porque, sim. assim, sabemos que, vou te falar agora pelas ADIs, tem muitas ali que são profissionais capacitados, teria condições de liderar. Né? Merendeiras, auxiliares de serviço e assim na rede inteira. Né? Você disse fazer de um modo paritário, vamos dizer assim, guardar proporcionalmente. Fazer uma conta redonda. Se forem 100 cargos, que desses 30%, 30 vão para a educação, e desses 30 para a educação, eu pudesse ter dentro de todas as categorias e não exclusivamente só de professores. Isso, exatamente. Sim. Exatamente. Né? Porque hoje, assim, não desmerecendo ninguém, mas muitas vezes somos chefiados por professores que vêm de uma outra escola, de uma outra realidade, e não conhecem exatamente o problema ali, na base. Tá certo. Então, às vezes, vem regras, vem condições que não condiz com a realidade do nosso dia a dia. Perfeito. Então, assim, uma sugestão, né, até para a rede inteira, não só a educação, né, mas pegar líderes, para liderar ali da própria categoria. Está acatada a sua sugestão. Claro que precisamos respeitar, ver quais são todas as atribuições, todos os cargos, para também não ser mais. Mas na educação especificamente, sim. Na educação especificamente, sim. Em outras secretarias, em razão do número de cargos, especialmente de provimentos de concurso que tem, você não consegue fazer. Mas a educação é perfeitamente possível, Ana. Está acatada a sua sugestão. Luiz, boa noite. Meu nome é Regiane, eu sou professora. Com relação à escola de período integral, quais as possíveis mudanças que ocorrerá no seu mandato? E uma dúvida. Hoje nós temos 2 professores na sala de aula do 1º ano ao 5º ano. Isso permanecerá? A minha dúvida não, é uma pretensão que nós temos do nosso cargo, é que fosse levado em consideração que hoje nós somos em torno de 700 funcionárias, e eu estimo em 40% ou um pouco mais, todas já somos formadas ou em formação em pedagogia. Estamos realmente comprometidas, queremos proporcionar um trabalho de qualidade, com qualificação. Nós temos um objetivo tão importante quanto o do professor. Nossa reivindicação realmente que nós esperamos é que no seu mandato, e se é possível, o senhor irá nos proporcionar um curso, um PEC, para esses funcionários que não têm condições, que querem melhorar a qualidade do seu trabalho em pedagogia. É possível um pró-infantil, ou mesmo dentro aqui da região, se é possível, e inclusive até uma reestruturação no nosso cargo. Porque hoje nós sabemos, nós que estudamos, nós formados, os professores, é óbvio, que desde 1996, a legislação, a LDB, diz que todo o profissional que trabalha com educação, com criança, ele precisa ter pedagogia. Antes se colocava o magistério e pedagogia. Hoje não existe mais magistério, hoje é pedagogia. É direcionado. Então, é possível. Existe esse olhar da sua parte, né, do seu futuro governo. Silvana, a sua fala soa como música, né? Porque quem quer buscar o melhor para si, para servir, de fato é a essência do servidor público. Servidor público não é para se servir, é para servir a sociedade. E a sua fala, ela vem toda embasada nesse conceito, de que você quer buscar o aprimoramento, a capacitação, a qualificação, o objetivo de poder saber mais para transferir aos seus liderados, vou usar a sua palavra, Ana, mais. Então, quer dizer, claro que é possível sim. Vamos transformar isso numa realidade juntos, vamos fazer isso sim. A sua fala, como eu disse, veja,
A sua fala é a fala típica de alguém que serve ao público mesmo, de alguém que trabalha pelo coletivo. Então não teria nenhuma indisposição de minha parte. Pelo contrário, é como disse, soa como músico. E a Regiane, a escola em tempo integral. Eu só tenho vamos dizer assim, uma preocupação, que são os servidores das escolas em tempo integral. Como nós faremos para adequar a realidade destes servidores em tempo integral antes que todas as escolas sejam em tempo integral? Porque não é possível transformá-las todas em tempo integral. Até o final do mandato próximo, 2017, a minha expectativa é que a gente consiga, no máximo, dobrar o número de escolas em tempo integral. Então, se hoje nós temos 9, nós seremos em 18 em 2017. Então, quer dizer, ainda ficará longe das 80 mais 30 que nós temos, das 110 ao todo. Mas, levando em consideração as 80 de 3 a 9, nós teríamos ainda que fazer uma avaliação, não no conceito. A minha preocupação exclusiva da escola de tempo integral é o servidor, porque ele tem uma demanda diferente de uma escola de período de um turno, de um único turno, de turno parcial, vai. Para usar o termo, como a Eleni disse, me faltam alguns termos aí. Então, o turno parcial. Então, essa é a minha única ponto de avaliação na escola em tempo integral. Com relação aos 2 professores em sala de aula, acho que é essencial, acho que é importante, e além de ser essencial e importante, é hora também de nós verificarmos a redução do número de alunos em sala de aula. Porque isso é uma tarefa que cabe a todos nós. Qualidade no ensino deve ser respeitada a quantidade de alunos que estão em sala de aula. Em algumas escolas... E para isso, naturalmente, a gente precisa ter sempre a avaliação. Ter sempre enfim, falei da educação integral, dos professores, da minha preocupação com os servidores que estão nas escolas de tempo integral, dos 2 professores de sala de aula e da redução do número de alunos. Esse é o ponto. Bom, quero mais uma vez aí agradecer a vocês pela disposição da discussão. Foi muito importante para mim poder voltar aqui e conversar com cada uma das pessoas que entendem que a construção da cidade deve ser feita por todos nós. Eu quero, então, Eleni, mais uma vez parabenizar a sua administração democrática, chamando todos os candidatos para que possam fazer as suas considerações, agradecer a toda a diretoria que faz o trabalho conjunto aqui com você, e especialmente as nossas profissionais da educação que hoje determinaram parte do seu dia. Tenho certeza que após um grande dia de luta e cansaço, para vir ouvir um pouco aqui das minhas propostas. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. A diretoria do sindicato agradece a sua presença. Penso ter sido muito importante ouvirmos do candidato o fato dele ter assumido todos esses compromissos, essa angústia que nós temos com essas questões que não ficaram bem resolvidas, e a oportunidade, alguns pontos que eu vejo assim como grande conquista, uma comissão deliberativa eleita e a possibilidade já de termos a discussão bem eminente dessas questões de 1/3 da redução e da volta do adicional de títulos. E a carreira das nossas colegas aqui em todos os sentidos. Então, eu acho que foi uma conversa produtiva e nós esperamos que isso, né, floresça. É o nosso desejo, não é? Vamos torcer. Tá bom?